Qual é a relação entre a nutrição e o câncer de cólon? Estima-se que praticamente 50% dos cânceres digestivos estão relacionados a hábitos nutricionais. O câncer de cólon é o que se tornou o câncer mais frequente em nossa população geral. Gostaria de saber se câncer de pâncreas, fígado e estômago tem relação com a nutrição. Carnes processadas, vermelhas e pouca fibra na dieta, mesmo sem contar tabaco e álcool. Quais orientações nutricionais você daria ao paciente? As dietas com altíssimo teor de frutas e também os aditivos. Há alguns que estão sob suspeita ou são considerados capazes de prejudicar nossa função de barreira intestinal? Bem, a sacarina, todos esses adoçantes não são bem tolerados. O que ocorre no intestino durante o jejum? A alimentação, as doenças digestivas, a nutrição e a parte digestiva vivem como irmãos siameses. Bem-vinda ao Melhor que Ontem, doutora Pilar Esteban. Como está? Muito bem, muito obrigada por estar aqui. É um prazer para mim. Quero muito falar sobre hábitos de vida e saúde digestiva. Você já sabe que todo mundo procura por essa informação, porque é algo que afeta, eu acho que quase todo mundo, para não dizer todo mundo, né? Na verdade, os sintomas das doenças digestivas estão aumentando. E tudo o que está relacionado com intolerâncias alimentares, alergias, sintomas digestivos, são muito prevalentes na população em geral. Sim? Vamos falar de muitas coisas, mas talvez eu queira começar pelo mais grave e pelo que eu acho que é prioritário, que é o câncer. Câncer digestivo, principalmente de cólon. Depois tem outro, mas quero te perguntar, qual é a relação entre a nutrição e o câncer de cólon? Olha só, estima-se que praticamente 50% dos cânceres digestivos estão relacionados com hábitos nutricionais. Como você bem sabe, o câncer coloretal se tornou agora, em 2025, o câncer mais diagnosticado na população espanhola e europeia. Número 1, tanto em homens quanto em mulheres? Homem e mulher, número 1. Nas mulheres é a mama e nos homens a próstata. Mas quando você considera os termos globais, é o câncer de cólon que se posicionou como o câncer mais frequente na nossa população geral. Portanto, por isso existem estratégias preventivas e programas de prevenção do câncer coloretal. E aí a alimentação tem um papel fundamental. Certo. Agora vamos falar sobre orientações específicas a seguir e a evitar. Mas também quero te perguntar sobre outros tipos de câncer do trato digestivo. Pâncreas, fígado, estômago, também Sim. Frequentes. Eles estão relacionados à nutrição? Exatamente. Ou seja, no câncer de cólon tem sido relacionado com carnes processadas, carnes vermelhas e falta de fibras na alimentação. No câncer gástrico tem sido relacionado com alimentos defumados ou com produtos com alto teor, por exemplo, de soja, independentemente da presença do Helicobacter pylori. Em soja ou em sódio? Em soja também. Ou seja, a soja tem alto teor de sódio. Por exemplo, o câncer gástrico é muito mais frequente em países asiáticos. Eu não sabia dessa relação. Sim, o câncer gástrico é muito alto. Principalmente as taxas de incidência são muito altas em populações asiáticas. Sim. Eles baseiam seu conteúdo de proteína, por exemplo, na soja, né? Sim, também está ligado a alimentos defumados, o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas relacionado a maus hábitos alimentares, como é resistência à insulina, inflamação crónica de baixo grau, independentemente do tabaco e do álcool, obviamente. Claro. Que isso também. E o câncer hepático, bem, hoje em dia a doença hepática é metabólica, não alcoólica. Ou seja, porque todo mundo associa fígado ao álcool, que de fato causa um dano tóxico direto. Mas também a doença hepática está relacionada ao aumento de gorduras, dentro do contexto da síndrome metabólica, que atualmente se tornou a principal causa de transplante hepático no nosso país, né? A principal causa é de transplante hepático. Já que conseguimos vencer o vírus B e o vírus C porque os novos medicamentos são tão potentes, conseguimos tratar essas doenças que também são pró-carcinogénicas hepáticas. Antes, muitos pacientes com vírus da hepatite B e da hepatite C eram transplantados, mas atualmente, com os novos medicamentos, eles eliminaram o vírus e atingiram quase 90% de resposta. Um sucesso. Portanto, no entanto, a doença hepática é metabólica. O sobrepeso e a obesidade continuam aumentando e, atualmente, são a principal causa de transplante hepático em nosso meio. Isso é o que antes era chamado de esteatohepatite não alcoólica, não é? Sim. Que depois acho que foi chamado de forma errada, não é? É essa. O MES, doença hepática associada ao metabólico, não é? Sim. É. Algo assim? E agora querem doença hepática metabólica para englobar mais em um conceito.
Não é só uma doença que afeta o fígado, mas está em um contexto de síndrome metabólica global, né? Ou seja, Obesidade, resistência à insulina. sim, é uma mensagem muito forte para começar o episódio. A resistência à insulina, a obesidade, a inflamação crónica de baixo grau. Esse contexto metabólico adverso pode levar à necessidade de transplante de fígado, ou seja, cirrose por essa causa e transplante hepático. Efetivamente. Acho que as pessoas não pensam nisso, né? Quando discutimos se a obesidade é uma doença ou não. Quer dizer, estamos falando de um transplante de fígado, sabe? Claro, porque causa uma... Bom, na história natural da doença, causa inicialmente o que talvez as pessoas conheçam como gordura no fígado, né? Eu tenho gordura no fígado? Pois é, de fato, o hepatócito, que é a célula do fígado, vai se enchendo de, digamos, como micelas ou vacúolos de gordura, que a princípio, bem, seria isso. Nas ultrassonografias vemos isso muito bem. Vemos um fígado meio esbranquiçado e, a partir daí, vai ocorrendo uma inflamação dos hepatócitos, tá? Então, já começa a haver um aumento das enzimas hepáticas, normalmente da transaminase glutâmico oxalacética, da transaminase glutâmico pirúvica das transaminases. Quando isso não é tratado, quando isso não é curado ou não são tomadas medidas preventivas, corretivas ou tratamento farmacológico, enfim, a evolução global do paciente na sua escala da doença, conforme for precisando, a longo prazo. É como um assassino silencioso que está causando inflamação e fibrose hepática, inflamação, fibrose, e chega um momento em que se transforma em uma cirrose hepática. Muitos pacientes dizem, mas eu não bebo nada de álcool. Eu não bebo. Sim, mas é que a doença hepática não é causada apenas pelo álcool ou pelos vírus. Existem muitas outras causas e hoje em dia... É a principal causa de transplante. É a principal causa. Quando você já tem um fígado cirrótico, né, tem a prevalência ou a probabilidade de você ter um hepatocarcinoma, né, um câncer de fígado em um fígado cirrótico, se multiplica. E que, além disso, não podemos compartimentalizar tão facilmente, porque muita gente que tem obesidade e uma patologia metabólica também bebe, não é? Ou seja, os dois danos se concentram paralelamente, não é? O que acontece é que nós, no nosso país, muitas vezes consideramos que o álcool ou beber é quando se consomem doses tóxicas muito altas de álcool. E então, bom, aí entra a individualidade de cada paciente, porque há alguns que, mesmo consumindo doses socialmente aceitas de álcool, como podem ser uma cervejinha diária. Uma cervejinha diária, tipo com cerveja, eu tomo todo dia uma taça de vinho ou duas. Quando você ultrapassa 60, 80 gramas de álcool por dia, que isso você pode consumir em 4 coisas. De forma crónica, tipo desde a adolescência ou desde os 20 anos, vamos dizer, quando você tem 65 ou 60 ao longo do tempo. Toda essa cronicidade acumulou muito. Essa toxicidade hepática acumulada em pacientes geneticamente predispostos, ou seja, como tudo que é geneticamente predisposto, acaba produzindo. Aí está toda a história natural. Interessante. Isso em relação ao álcool, à hepatite alcoólica, porque depois temos a hepatite metabólica e depois, na verdade, tudo se mistura. É combinado. Aqui se mistura, sim. Ótimo. Vamos começar a dar orientações claras. Se nós somos uma pessoa, imagine com um pai ou uma mãe com um câncer de cólon e dizemos: eu quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para minimizar ao máximo tudo o que for possível meu risco de câncer de cólon. Focando em nutrição, quais orientações você, como gastroenterologista, daria ao paciente? Bem, o principal e o que mais falta para o cólon é otimizar o consumo de fibras. Ou seja, a fibra é fundamental para ter um trânsito intestinal regular e diminuir a prevalência do câncer coloretal. Isso está muito estudado na literatura e é fundamental. O câncer de cólon está ligado à redução de micronutrientes como ácido fólico, cálcio e vitamina D. Portanto, ter uma dieta otimizada com o consumo de frutas, verduras e vegetais como base da alimentação é fundamental. E depois há certos produtos que geram muita polémica, como as carnes vermelhas e as carnes processadas, que também podem ser considerados pró-carcinogénicos, certo? Podemos diferenciar que as carnes processadas, sim, foram relacionadas em grandes estudos epidemiológicos, como classificadas pela Organização Mundial da Saúde como pró-carcinogênico tipo 1, e as carnes vermelhas, o excesso, né, vamos dizer assim, é permitido um consumo de mais ou menos 500 gramas semanais de carne vermelha.
E ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um procarcinógeno tipo 2, né? Como em um degrau a menos de evidência. Exatamente. Eu não quero demonizar as carnes vermelhas, que, bom, são uma fonte importante de proteína, mas sim que uma dieta com alto teor diário de carnes vermelhas pode, para o cólon, não Não é o melhor. é o melhor. E em relação à fibra, eu gostaria de entender um pouco mais. Além de regularizar o trânsito intestinal, elas também nos protegem, porque eu acho que muitas vezes é subestimado, né? Sim, o poder da fibra, ou se considera como, não, a fibra não é essencial, pois não é necessária para sobreviver. Mas de que forma ela nos protege? Por que é tão interessante? Olha, a primeira coisa que você precisa saber é que as nossas células humanas não são capazes de digerir a fibra, tá? Então, elas precisam da microbiota intestinal para ser digeridas, vamos dizer assim, ou metabolizadas. O que acontece quando temos um alto teor de fibra? É que a nossa microbiota intestinal, com essa fibra boa, vai produzir uma série de produtos, como os ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, neopropionato, que tem atividade anti-inflamatória. Então, além de ser o substrato energético do colonócito, que é a célula que reveste as paredes do cólon, também diminui essa inflamação intestinal, vamos chamar de inflamação intestinal de baixo grau. Então tem aí um efeito protetor muito interessante, porque, digamos, é a substância que a nossa microbiota precisa, são prebióticos, né? A fibra funciona como prebiótico e serve de substrato para a microbiota intestinal, para produzir metabólitos interessantes que vão ter. O cólon se beneficia, certo? O cólon se beneficia deles e muitos outros órgãos também vão se beneficiar. Eu, como sempre digo, nosso aparelho digestivo não é um mega órgão de absorção de nutrientes e excreção de resíduos, é um órgão metabolicamente ativo com muitas atividades neuroendócrinas metabólicas e que vai produzir todas as células intestinais e a microbiota que a acompanha, existem mais de 50 mil metabólitos identificados, que vai ter um impacto no nível da saúde, claro, na saúde digestiva, obviamente, mas também na saúde cardiovascular, neurológica, metabólica, neuroendócrina, entre muitas outras. Por isso eu sempre digo que fortalecer nossa função de barreira intestinal é investir em saúde global, porque é assim mesmo. Sim, sim. Além disso, se fizermos a analogia com a pele, assim que a pele perde a função de barreira cutânea, começam a aparecer vários problemas, né? E no sistema digestivo, ainda mais. Claro, digamos que uma dieta sem fibras basicamente faz a microbiota virar para um perfil mais pró-inflamatório e no final, quando a microbiota não é adequada, os principais prejudicados somos nós. São células do cólon que inicialmente afetam localmente e depois prejudicam o funcionamento do organismo. Podemos colocar entre aspas essa ideia de que a fibra não é essencial se você quer otimizar sua saúde, ou seja, alcançar seu melhor estado de saúde. A fibra é essencial, ou seja, a fibra é necessária. A fibra é essencial e é necessária. Depois podemos falar de diferentes tipos de fibra. A fibra solúvel, a fibra insolúvel, a fermentável, a não fermentável. Porque há muitos pacientes que podem ter certa dificuldade, vamos dizer, para metabolizar certos grupos de fibras. Então será necessário regular com os diferentes tipos de fibras que existem na alimentação, principalmente, para que seu intestino não fique pobre. E existe um efeito de adaptação ao consumo de fibras, porque o que eu vejo nos pacientes é que quem segue uma dieta ruim e processada com pouca fibra costuma não tolerar bem quando começa a consumir muita fibra de repente. Entendo que é muito mais inteligente. Aumente gradualmente a fibra para adaptar sua microbiota à fermentação. Trabalhar com ela e você possa tolerá-la sem muita distensão ou desconforto, né? Muita gente consome fibra em excesso, sente desconforto e acha que faz mal, dizendo que não é para si. Claro, aí está a importância, é claro, de um bom diagnóstico. Quero dizer, se tem um paciente que tem muitos sintomas digestivos com gases de distensão ou má tolerância a certos grupos de fibras, então, olha, procure um médico. Vamos diagnosticar o caso, verificar se há algo subjacente e então começar o trabalho. Normalmente, eu sempre trabalho com nutricionistas na minha equipe para ir otimizando a introdução da fibra de forma organizada.
Bem, a fibra e os FODMAPs, que também são substâncias fermentáveis. Quando falo de fermentáveis, o que isso quer dizer? Que podem produzir gases intestinais. Em certos perfis de pacientes indicados, realizamos intervenções nutricionais inicialmente com baixo teor de FODMAPs. Certo? Suponho que as pessoas já devem ter ouvido falar, mas enfim, essa é uma intervenção nutricional que consiste em 3 fases. A primeira fase é suspender os alimentos fermentáveis, os FODMAPs. Uma segunda fase de reintroduzir de forma progressiva e ordenada. Também é importante considerar as quantidades, o tempo, a forma de cada grupo alimentar e depois personalizar a dieta. Ou seja, nós não podemos manter uma intervenção baixa em oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis por tempo indefinido, porque seria deficiente em micronutrientes e prejudicaria a nossa microbiota intestinal. Mas por isso, para fazer uma intervenção baixa em oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis, são necessárias essas 3 etapas. Sim, além dos ultraprocessados, das carnes processadas e, neste caso, da carne vermelha. Que outro alimento, grupo alimentar ou produto prejudica o nosso intestino e é amplamente consumido pela população? Bem, diria que talvez atualmente os açúcares simples e a frutose, o xarope de agave, as dietas com altíssimo teor de frutose e também os aditivos e alguns adoçantes. Ou seja, grande parte da dieta ou do nosso ambiente, dos produtos que consumimos, estão cheios de açúcares simples, ocultos, que passam despercebidos, e principalmente todos os produtos que dizem sem açúcar, são adoçados com frutose e sorbitol, principalmente para que o consumidor continue tendo aquele sabor doce. Mas, claro, esses altos teores de frutose e sorbitol prejudicam nossa função de barreira intestinal e também causam um impacto metabólico muito forte, certo? Muito negativo. E também, o excesso de adoçantes e de certos aditivos que são usados na alimentação também pode ter um papel. E alguns xenobióticos, produtos como inseticidas, pesticidas que são usados para conservar frutas e verduras. E embora eu não queira soar um alarme com isso. Não é quimiofobia, mas é que, não é uma mensagem quimiofóbica, mas é que estão aí, que vieram para substituir, ou para nos curar de muitas doenças infecciosas que já não temos, ou seja, ou que temos muito menos, Sim, mas eles têm outro lado. Mas eles têm esse outro lado. Olha, os que estão autorizados são legais. E para o consumo que está sendo usado na indústria alimentícia, eles são legais, Mas é verdade que eu acho que eles têm um impacto muito negativo na função de barreira intestinal e também na... Claro, essa é sempre a discussão. Ser seguro a curto prazo não garante saúde no longo prazo. Então, tem 2 coisas que eu quero te perguntar com mais profundidade. Uma é a questão dos aditivos. Existem aditivos em todos os lugares, em muitos alimentos, muitos produtos. Alguns estão sob suspeita ou são considerados perigosos. Para a função da barreira intestinal? O acetato, a sacarina também, principalmente. Muitos deles é que são moléculas complexas de frutose, praticamente. São frutanos e são moléculas complexas de frutose. Então, todos esses aditivos, todos esses adoçantes não são bem tolerados. E alguns, como as carboximetilceluloses, o policarbonato 80, o E301 ou 311, todo esse tipo de produtos. Grandes meta-análises observaram que pessoas que consumiam alto teor de adoçantes apresentavam um pequeno aumento na incidência de câncer digestivo, certo? Frequentemente não há estudos sobre um adoçante específico, mas sim sobre o uso geral de vários adoçantes na alimentação. A exposição contínua a grandes quantidades que, mesmo sendo seguras do ponto de vista toxicológico, podem gerar certos problemas digestivos a longo prazo. É isso mesmo. Não é uma questão de que você vai tomar um iogurte adoçado e já vai ter, não sei, uma perda da função de barreira intestinal, mas talvez 15 ou 20 anos de consumo diário de muitos produtos adoçados pode acabar gerando alguma alteração digestiva. E agora se fala muito sobre esse sabor palatável, o sabor umami, que também está sendo muito estudado por como altera a microbiota intestinal e a função de barreira intestinal. Busca constante por alimento palatável.
Isso que aumenta a dopamina e provoca essa reincidência. Isso era comum na comida asiática, certo? Sim, o sabor umami vem desse conceito. É uma palavra asiática, sim. Certo, é. Glutamato monossódico, que é principalmente o que consegue esse sabor assim envolvente, né, palatável. Certo. Entendo que o álcool também é um tóxico digestivo, né? Que talvez não seja muito associado à toxicidade digestiva, mas também faz mal, né? Bom, ele provoca um aumento, quer dizer, o álcool está classificado entre os grandes procarcinógenos no nível intestinal, câncer de cólon, hepático, gástrico, ou seja, ele é praticamente o inimigo principal, o pâncreas é muito sensível. O álcool e o tabaco são dois tóxicos diretos para o pâncreas e está relacionado com um aumento da incidência, de fato, de todos os cânceres digestivos. Certo, então fizemos uma revisão das coisas que devemos evitar se quisermos minimizar o risco de câncer digestivo. E certamente existem outras também. Quero também te perguntar sobre outro grupo de problemas menos graves, as intolerâncias alimentares. Por que, Pilar, parece que há um aumento tão grande de intolerâncias alimentares? E agora, praticamente não resta ninguém que não coma algo e isso lhe causa algum desconforto digestivo? Bem, eu acho que isso se deve a várias questões. A primeira coisa é que eu acho que vivemos em um mundo disbiótico que causa uma alteração da microbiota. Um mundo disbiótico? Vivemos em um mundo disbiótico que causa uma desbiose intestinal. Então, bem, as intolerâncias alimentares costumam causar, o mecanismo de produção é que a célula inteira, o enterócito, que é a célula do intestino delgado, precisa produzir uma série de enzimas, as disacaridases, para quebrar as ligações das moléculas, como lactose, frutose e sorbitol. Então, essa funcionalidade celular é alterada quando não há uma barreira intestinal forte e ela não consegue produzir. Ou com o passar do tempo ou dos anos, essas enzimas digestivas que são necessárias para metabolizar e digerir esses açúcares complexos. E também há o aumento dos diagnósticos, porque cada vez temos testes diagnósticos mais precisos e mais acessíveis. E isso também faz com que sejam diagnosticados com mais frequência e que também sejam mais conhecidos. E eu acho que também, bom, essas alterações que acontecem fazem com que o paciente fique mais atento, né? A alimentação, a comida, está sempre em busca, sempre tenta justificar os sintomas digestivos que tem. Sempre buscamos um culpado na alimentação, aí é a alface, aí é o laticínio, aí é o glúten, né? Claro, você acha que existe um fator de sermos mais sensíveis a sintomas digestivos? Talvez já convivêssemos com eles antes, mas há 30 anos não dávamos tanta atenção. Ou é que, é claro, porque fica a pergunta, né? Ei, nosso sistema digestivo está mais sensível ou só estamos mais conscientes disso? São as duas causas juntas. Eu acho que agora temos um sistema digestivo mais enfraquecido e mais sensível. Há aumento da hipersensibilidade visceral e alterações na microbiota, com disbiose causando isso, favorecem esse ciclo. E também há uma maior sensibilidade da população, há uma população cada vez mais consciente do impacto da alimentação na saúde. Que bom, pois procuram. Têm sintomas digestivos e sempre buscam ajuda. Responsabilizar algum grupo alimentar. E há uma função barreira intestinal mais enfraquecida. Sim? Quais as intolerâncias mais comuns na população? Bem, a intolerância à lactose, à frutose, ao sorbitol, aos FODMAPs e aos frutanos. E à alfa-1-antitripsina. E depois a histamina, a deficiência de idade. E podem coexistir mais de uma ao mesmo tempo? Certo, a coisa fica complicada. A coisa fica complicada. O supercrescimento bacteriano do intestino delgado, o supercrescimento bacteriano pode imitar ou se sobrepor a essas intolerâncias? Com certeza, porque a sintomatologia do paciente é a mesma, ou seja, o paciente consulta por gases, distensão e meteorismo. Isso causa dor e às vezes alteração do trânsito intestinal normalmente, embora nem sempre com uma tendência à diarreia.
Então, o paciente, geralmente, quando vem à consulta, já chega com uma lista de verificação, com uma lista de possíveis inimigos alimentares que sempre começa pelos mesmos. Eu tirei o glúten, tirei a lactose, tirei tal coisa, tal outra. E muitas vezes, por trás disso, o que realmente existe é um supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Um supercrescimento bacteriano do intestino delgado continua sendo um supercrescimento bacteriano no intestino delgado e continua sendo um aumento de grupos bacterianos supercrescidos no nível do intestino delgado. Essa microbiota desbiótica que não consegue absorver, fermentar ou metabolizar muitos dos produtos que ingerimos na alimentação faz com que os alimentos fermentem. Quando fermentam, produzem gás intestinal. Quando produzem gás intestinal, distendem as alças intestinais. Essa distensão provoca dor em cólica, como torção, e depois causa algo chamado diarreia osmótica. É porque esse soluto não foi absorvido pelo nosso organismo. Então, ele precisa... Tem que ser com água? Ela precisa encontrar uma saída por algum lugar e geralmente acaba causando episódios de diarreia. Então é isso, são poucos, mas muito expulsivos. Isso talvez possamos entender muito facilmente depois de uma noite de festa, né? Quando você tomou muito rebugito, então, no dia seguinte você acorda. Claro, se essas altas quantidades de frutose, de sorbitol que seu intestino não consegue metabolizar, no dia seguinte você acorda inchada, com gases, com vontade de ir ao banheiro, né? Com a chamada diarreia pós-rebugito. Não sabia que existia um termo para isso. Cuidado, vem aí a feira de Málaga. Não é científico, não é um termo científico, é um termo coloquial, né? Mas eu acho que todo mundo poderia se ver nessa situação. Sim, é para entender, sim. Para entender? Há um termo que você menciona às vezes em alguma publicação. Entendo que é em nível de divulgação, não académico, mas que me chama já a atenção e eu gostaria de conceituar. O que significa intestino fraco? Quer dizer que agora o nosso intestino está mais fraco do que antes? O que significa ter intestino fraco? Sempre me chama a atenção quem parece comer de tudo e tolera tudo, absorve tudo perfeitamente e se sente ótimo. E depois tem aquela pessoa que come qualquer coisinha fora da alimentação e já precisa ir ao banheiro e o coitadinho ou a coitadinha não pode comer fora. Está sempre atento ao que pode ou não comer, chegando a desenvolver fobia ou neurose alimentar. E o que diferenciamos os intestinos? Um intestino forte, capaz de absorver e se alimentar bem, e outro intestino que não? Bem, como tudo na vida, a individualidade de cada um, nossos condicionantes genéticos, ou seja, isso já nos predispõe a certas doenças, né? É como quem fuma um maço por dia e não tem câncer de pulmão. E outra que só sente o cheiro de 3 cigarros. Ou o fumo passivo do pai dele. Ou a fumaça passiva dessa pessoa e acabam com câncer de pulmão. O que causa isso? Então, tem que haver alguns polimorfismos genéticos, uma base genética que te predispõe assim a ter certas doenças diferentes, que a gente não sabe, né? Ou seja, você está no mundo, mas não sabemos quais serão suas doenças futuras, ou ainda não as identificamos totalmente. Já existem estudos e testes genéticos que ajudam a prever situações, e isso também ocorre no nível intestinal. Em princípio, eu sempre digo que o intestino tem uma função de barreira intestinal que é formada por muitos elementos. O primeiro elemento, se olharmos da camada de dentro, ou seja, de dentro da luz intestinal para fora, começamos com o muco intestinal, certo? Que é formado por bicarbonato, por um monte de imunoglobulinas, de peptídeos antimicrobianos, onde aí está alojada a microbiota intestinal. Na mucosa vive a microbiota. Na mucosa vive a microbiota, em contato direto com as células entéricas. É ali que está a microbiota intestinal. É nessa mucosa que eu explico para as minhas pacientes. Isso é como se você tivesse uma camada de verniz. Essa camada de verniz protege suas mucosas do trato digestivo. Então, quando uma porta perde o verniz, ela começa a se deteriorar. Ela começa a rachar, né? E então começa a aparecer uma situação que chamamos de inflamação intestinal de baixo grau. Nesse nível. Então, isso provoca um aumento da permeabilidade intestinal das junções estreitas entre as células. E isso pode causar um aumento de antígenos e de toxinas. De xenobióticos que introduzimos na alimentação, tá? Que podem penetrar no seu organismo, na sua barreira intestinal,
Como você bem sabe, nosso intestino é provavelmente o maior órgão imunológico do corpo. Logo atrás dessa camadinha celular, que é um epitélio de camada única, ou seja, não é como na pele que tem o extrato córneo. Uma fileira de células. Uma linha de células, só isso. Logo abaixo, então, temos um grupo de células imunológicas, de linfócitos B, de linfócitos T, produtores de anticorpos, células imunológicas. E algumas áreas linfóides, certo? Que estão agrupadas, como as placas de Peyer, que podemos dizer que são os guardiões da nossa saúde intestinal e global. Eu, como digo muitas vezes, ao longo da vida vamos ingerir quase mais de 70 toneladas de alimentos, líquidos, toxinas, medicamentos. Claro, embora pareça que não, sua barreira intestinal está bastante exposta ao ambiente, ou seja, a tudo o que você ingere. Pois essa função de barreira precisa estar constantemente alerta, vigiando o que você está colocando na alimentação, o que é bom e o que não é. O que é que deve entrar no seu organismo e o que é que deve ser descartado? Bom, então, quando você está constantemente, não digo que um dia você tenha uma transgressão dietética ou algo pontual, mas sim quando essa toxicidade vai se acumulando ao longo do tempo. Depois há uma rede neural extensíssima, ativa esses neurônios que estão dentro da parede do aparelho digestivo e produz dor, excitação neuronal, alteração na contratilidade, dor. E depois um conceito sobre o qual nós, médicos, falamos muito, que é a hipersensibilidade visceral. Ou seja, que é como essa sensação exagerada a certos estímulos digestivos que para alguns pacientes passam de forma absolutamente... Sem você perceber. Sem você perceber. E, no entanto, outros pacientes têm como um limiar da dor visceral como muito exagerado. Sabemos por que ocorre a hipersensibilidade visceral, qual o perfil do paciente, se está ligada à hipertonia simpática ou sua causa? Bem, aí se fala muito sobre as células mastocitárias, porque elas produzem certas citocinas pró-inflamatórias que alteram o nível neuronal. O que é o sistema nervoso entérico, que todo mundo conhece como o segundo cérebro, mas que tem um nome acadêmico, que é sistema nervoso entérico. Então, esses neurônios ficam como hiperexcitados e também há alterações imunológicas, principalmente. E depois, como você bem disse, nosso intestino é governado pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, ele funciona por conta própria, você não pode controlá-lo. Não é possível controlar o peristaltismo conscientemente. Você não pode controlá-lo? Você controla braços e pernas, mas não consegue mandar seu intestino liberar ácido ou se mover quando quiser. Mas ele é governado por esses estímulos do sistema nervoso simpático e parasimpático. Todas essas informações são registradas pelo nervo vago, que são processadas em nível central. E é o que chamamos de eixo intestino-cérebro, do qual falamos tanto, né? Então, o que acontece? Pois, quando há uma alteração da microbiota inflamatória, ativação imunológica, excitação neuronal do sistema nervoso entérico, isso vai gerar um estímulo no nervo vago, chegando ao sistema nervoso central, podendo causar estresse, ansiedade e outros sintomas, mais neurológicos ou mais emocionais. E da mesma forma, alterações neurológicas, cefaleias, ansiedade, depressão vão causar sintomas digestivos. Também, por exemplo, em nível hormonal. Ou seja, é importante entender que o aparelho digestivo produz muitos hormônios. É um órgão neuroendócrino. Sabemos que grande parte da serotonina é produzida no intestino. A falta de triptofano na alimentação, que é um precursor da serotonina, foi observado que pacientes com síndrome do intestino irritável ou com alterações digestivas apresentam uma diminuição nos níveis de serotonina, que também poderia estar um pouco nisso. Que, embora não atravesse diretamente a barreira, ou a maioria não atravessa a barreira hematoencefálica, atua através do sistema nervoso, ou seja, influencia o sistema nervoso via nervo vago e estimula os ramos aferentes. Para enviar também uma mensagem ao sistema nervoso de que não está sendo produzido neurotransmissor suficiente.
Ou seja, o sistema nervoso, imunológico e entérico estão totalmente conectados e há muitos pontos de controle. Vejo que podem fazer com que as coisas deem errado se não cuidarmos disso, não é? Exatamente. Ou seja, não há vamos dizer, um único culpado ou um único efeito negativo, mas sim, como tudo acontece no nosso organismo, não existe um único vilão, mas que muito em um paciente geneticamente suscetível ou com uma alteração imunológica ou então todos esses fatores se juntam para causar um aumento. Sim, além disso, vejo que os danos também são sinérgicos, pois uma situação emocional ruim, como ansiedade crónica de outro problema, agrava tudo. Também vai enfraquecer o sistema digestivo e vai fazer com que o que comermos e não for saudável nos afete ainda mais negativamente. Que talvez em uma pessoa, em uma situação de vida perfeitamente estável, né, existe uma bidirecionalidade que pode ser positiva ou negativa. Pensa que, como você bem sabe, que nós no intestino produzimos um monte de hormônios, ou seja, dopamina, serotonina, ácido gama-aminobutírico. Então, esse tipo de hormônios vai ter, digamos, no nível da celularidade intestinal, uma série de funções. Por exemplo, a dopamina atua no nível da contratilidade intestinal, dos movimentos peristálticos e, no entanto, no nível central tem um efeito nas emoções. Sim. A serotonina também tem muitos efeitos a nível intestinal na secreção de substâncias, mas a nível cerebral tem outras funções. Então, todos esses neurotransmissores que circulam pelo nosso organismo e no intestino são produzidos em grande parte deles. Pois lá nos órgãos onde interagem, tá bom? Eles vão produzir uma série de efeitos, de sintomas ou outra. Locais, sim, sim. Locais ou outro. Bem, quero te fazer a seguinte pergunta, que é: você acha que a população em geral, vamos generalizar, está absorvendo bem os nutrientes que consome na dieta? Sempre dizem que uma dieta completa fornece todos os micronutrientes necessários. Mas eu quero te perguntar, para você se comprometer, você acha que existe algo como uma má absorção crônica de baixo grau na população? Porque, claro, o discurso de que vivemos em uma sociedade disbiótica, que eu adorei, me faz pensar que realmente não temos uma absorção perfeita e estamos obtendo todos os micronutrientes, porque depois vemos que sim, que há um monte de deficiências subclínicas de micronutrientes que passam totalmente despercebidas, não é? As pessoas estão realmente absorvendo o necessário? Olha, começando pela origem, eu não sou engenheira agrónoma nem trabalho com agricultura, mas me interesso muito pelo tema da alimentação e eu pergunto para muitos profissionais da Universidade de Engenharia Agronômica, partindo do fato de que muitos dos alimentos que consumimos já não têm mais os micronutrientes ou a densidade micronutricional que tinham antigamente, porque provavelmente a produção industrial... Os solos mais pobres e depois querer partir para uma produção em massa. Ou seja, são normalmente, falo pelo que digo, sem ser agrónoma. Mas claro, essas frutas, esses vegetais que precisam ser muito grandes, perfeitos, brilhantes, têm muito mais água e muito menos nutrientes. Então, partindo desse ponto, agora temos uma população cada vez mais polimedicada, que talvez antes não fosse tão medicada assim, tomamos muito mais antibióticos. Isso empobrece nossa microbiota. Nossa microbiota é fundamental para absorver certos nutrientes, a fibra, mas ela também produz ácido fólico, vitamina B12, produz certos pós-bióticos, que também são micronutrientes essenciais para a nossa saúde. Depois disso, além disso, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. O omeprazol, a hipocloridria e o uso crônico de omeprazol na sociedade, como eu costumo chamar de omepralização da sociedade. Pois essa hipocloridria faz com que você absorva menos ferro, que absorva menos magnésio, principalmente a vitamina B12 também, e obviamente você absorve menos nutrientes. Ou seja, quantas pessoas idosas, vamos colocar assim, não estão tomando um omeprazol crônico diariamente e nem precisa ser tão idoso assim. Quero dizer que... Sim. Qualquer episódio na vida... Estou com gastrite? Você fica com isso para sempre. Se você ficar com isso para sempre, eu vou de omeprazol para o resto da vida. O que você acha disso? Eu vejo isso todo dia.
tanto por médicos de família quanto por gastroenterologistas e também por outros profissionais de outras especialidades. Por que isso é feito? Bem, porque eu acho que o omeprazol foi um medicamento muito bem aceito, porque curou muitos problemas de saúde gastrointestinal, como doença do refluxo gastroesofágico, esofagite grave, úlceras gastroduodenais, e além disso é um medicamento aparentemente seguro e sem grandes efeitos colaterais. Agora já estamos começando a falar mais sobre todos os efeitos colaterais do omeprazol a longo prazo. E então acaba sendo relativamente confortável. E também, vamos ver, eu percebo que muitas vezes os pacientes, vamos ver, ou não, enfatiza-se excessivamente as correções nutricionais e o estilo de vida no tratamento dessa doença. Então, às vezes, acabamos prescrevendo um medicamento e ficamos satisfeitas porque ele não tem muitos efeitos colaterais, pelo menos a curto prazo. Mas esse paciente precisa perder peso, ajustar hábitos alimentares e planejar a dieta, evitando alimentos que aumentam refluxo ou hipersecreção ácida gástrica. Então, isso custa. Esse esforço pessoal, como eu digo para os pacientes, digo, aqui é uma situação em que todo mundo ganha. Eu posso te dar ferramentas para te ajudar, mas você tem que colocá-las em prática. Talvez prefiram tomar um omeprazol e continuar levando a vida normalmente. Então, e depois, eu acho que não há uma correção nos tratamentos. Ou seja, pacientes com doença do refluxo gastroesofágico ou úlcera precisam tomar omeprazol. Chega um momento em que é preciso reduzir o uso. A prescrição, não é? E então, é isso. Não há acompanhamento segundo a avaliação ou controle. E depois, é verdade que eu gosto muito das funções, eu chamo de funções barreira, né? Que são produtos que não produzem uma hipossecreção. Ou seja, não é um omeprazol. Há muitos produtos bons no mercado que funcionam bem, mas agem como uma barreira, como se aplicasse uma camada de verniz. No barato ou... Bom, por exemplo, tem o insulfato e o ácido hialurônico, que principalmente para proteger e revitalizar a função barreira é esofágica. Existem certos prebióticos, como os xiloglucanos, para reforçar a função intestinal. É também policaptil a nível gastroduodenal, é como eu digo para os pacientes. Isso é como se você passasse um creme hidratante no rosto ou um protetor solar, que deixa seu rosto mais protegido. Pois é a mesma coisa, mas dentro do tubo digestivo. Então, eu gosto de usar esses produtos em pacientes nos quais já estou reduzindo o omeprazol, porque eles protegem as funções de barreira intestinal e as mucosas digestivas. Sem alterar. Sem alterar o pH. E sem causar uma hipossecreção a longo prazo. Agora bem, e ao mesmo tempo acompanho com correções nutricionais ou com o nutricionista. Se houver episódios pontuais de hipossecreção ácido péptica, é preciso agir. Pode-se dizer que muitos desenvolvem essa dependência. Vi isso esta semana com um paciente que teve refluxo há 6 anos e já estava bem, sem sintomas. Ele estava tomando o Nexium, acho que era isso, né? Durante todo esse tempo e tinha esse apego ao medicamento porque, claro, pensava que se parasse de tomar, os sintomas voltariam. Muitos pacientes também passam por isso. Agora vou falar de economia, certo? Claro, o omeprazol, o Nexium, na farmácia, te dão com uma receita médica e custa bem pouco dinheiro. Comprar um suplemento alimentar que não é financiado custa dinheiro. Ou custa mais caro. Não é muito caro, só custa mais. Eu não sei se esse fator econômico, os medicamentos que não. Aqui na Espanha, isso acontece com a gente. Aqui na Espanha, tudo o que parece que não está financiado. Pois muitas vezes, a longo prazo, esses tratamentos crônicos, ou bem crônicos ou algo assim. Claro, essa é a questão. Também não acho que precise ser um tratamento vitalício, né? Falta aí a parte da educação farmacológica de, olha, isso trata de uma patologia que não precisa se manter para o resto da vida. O tratamento farmacológico vamos reavaliar se você precisa ou não, porque mantê-lo para o resto da vida tem esses outros pontos negativos. É um tratamento excessivo que causa diarreia, hipomagnesemia e dificulta a absorção de ferro e vitamina B12. Então, bom, para todos os profissionais que estão nos ouvindo refletirem, né? Vamos falar de algo super importante, que é o papel da microbiota na doença cardiovascular. Já sabemos que é a principal assassina no Ocidente, seguida de perto pelo câncer. Saiu um estudo que você conhece bem, muito recente e muito polêmico, que é o estudo do imidazol propionato, que foi publicado na Nature.
Acho que você também fez alguma publicação a respeito com o nosso querido José Avelã, também de Múrcia, seu colega. Conta pra gente um pouco. O que foi observado nesse estudo e qual a relevância das descobertas? Bom, então, vamos lá. Já estamos no campo da metabolômica, né? Que é um campo super interessante. Assim como a microbiota intestinal, volto a falar da microbiota, senão ela produz mais de 50 mil metabólitos, então que podem ter um impacto na saúde global. Então este estudo ele vem dizer que em alguns pacientes, grupos microbianos, embora ainda não tenham sido identificados com precisão, quais são as microbiotas intestinais ou os grupos taxonómicos que os produzem, o aumento de uma substância chamada imidazol propionato. O imidazol propionato foi relacionado diretamente com um risco cardiovascular subclínico independente dos níveis de colesterol, não é? Certo. Então, isso vem dizer, bom, um pouco do que já sabemos, ou seja, vem identificar que é muito importante um metabólito, não é? Uma substância que pode ser útil para nós como biomarcador, certo? Que é produzido pela microbiota intestinal, que através dessa função de barreira intestinal passa para a corrente sanguínea. O que poderia ser isso? Está em pesquisa, pois muitos estudos foram feitos em camundongos e conseguiram chegar à corrente sanguínea. E isso poderia nos servir como biomarcador para prever o risco cardiovascular dos pacientes. E que tipo de microbiota produz essa molécula? Ainda estamos um pouco na expectativa quanto a isso. Certo. Ainda não foi possível relacionar com... Uma microbiota predominantemente com componente pró-inflamatório, que reduz a produção principalmente também de butirato, diminui a produção de cadeia curta. No fim, isso é como pescar, pois vira um ciclo vicioso. O que é que produz uma microbiota pró-inflamatória? São hábitos, incluindo os nutricionais e o estilo de vida. Como sempre digo, a alimentação molda a nossa microbiota. Então, o que podemos fazer? Então, voltamos à alimentação, à fibra, aos ômegas, aos ácidos graxos saudáveis, para reforçar essa microbiota intestinal. Ou seja... Sim, e para que as pessoas entendam que também existe, né, um eixo microbiota-coração, né? Pois o que ocorre ali também afeta diretamente a saúde cardiovascular. A saúde cardiovascular, como eu digo, o eixo microbiota, intestino e cérebro, intestino, fígado, intestino cardiovascular, intestino, em tudo, intestino neurológico, intestino, ou seja, intestino, músculo. Sim. É como, né, eu digo, é que é o eixo da saúde global, ou seja... Sim, é a porta de entrada de tudo, assim como a pele, o intestino também tem contato direto com o exterior. As pessoas acham que o intestino está dentro de nós, mas o conteúdo do lumen digestivo está fora do corpo. Não sei... De fato... Visualmente é estranho, né? Mas se você pensar, o conteúdo intestinal está fora do seu corpo. Só entra no seu corpo o que ele deixa passar. O que ele deixa passar. A barreira, né? Sim. Ou seja, voltamos ao conceito das 70 toneladas de alimentos que precisam ser processados no intestino. E eu, que muitas vezes vou a muitos congressos, tenho muitas palestras no setor de farmácia, dermofarmácia, e também encontro muitos dermatologistas, porque a pele é o maior órgão do corpo. E eu... Conta as velocidades e tenta entendê-las, certo? E digo, esses nunca viram por endoscopia os intestinos que vejo, com suas velocidades, que se eu os estendesse, seriam maiores. São maiores do que um campo de... Um campo de futebol? Sim. Outro dia me disseram, um campo de futebol, não uma quadra de tênis. Eu disse, tá bom, tudo bem. Beleza, eu aceito. Mas enfim, estamos praticamente conscientes de 3... Ou seja, se estendêssemos nossos intestinos, uma superfície, né? De acordo com o tamanho do nosso fenótipo, mais 300 metros quadrados, imagina só 300 metros quadrados, produzindo citocinas pró-inflamatórias, metabólitos que vão entrando na nossa corrente sanguínea e vão para lá assim que entram na nossa corrente sanguínea. Bem, chega a qualquer órgão. Claro. E aí faz o que quiser. Se você tem alguns metabólitos anti-inflamatórios, então vai ter um efeito protetor, e se você produz metabólitos pró-inflamatórios, então vai ter um efeito, uma inflamação crônica leve. Claro. Qual é o papel do nervo vago, digamos, na manutenção da saúde digestiva? Agora que se fala tanto sobre o nervo vago,
Bem, o nervo vago é o 10º par craniano, chamado de vago porque é o mais longo de todo o nosso organismo. E bem, já não, além de digestivo, ele regula muitas funções respiratórias, cardíacas e no nível digestivo modula atividades tão importantes como a motilidade gastrointestinal. É o que diz ao nosso intestino. Então agora se mova, dependendo se estamos com o sistema simpático ou parasimpático, se o sistema nervoso está em outro modo que já falamos antes. Então chega o nervo vago, ele entra na parede do intestino, certo? É uma rede neural que é, não sei, muito mais densa do que a própria medula espinhal. Tudo o que reveste o aparelho digestivo e regula então a motilidade digestiva. Quando é preciso realizar o peristaltismo intestinal, quando deve parar, e as secreções ácido-pépticas, ela diz para as células produtoras de ácido péptico no estômago: agora você secreta ácido clorídrico, agora você para de secretar ácido clorídrico. Quando passa para a luz duodenal do estômago, o conteúdo alimentar vai passando para a luz duodenal. Então ele diz: agora você não secreta ácido clorídrico, agora vamos secretar sais biliares e ácidos sucos pancreáticos, porque começa a secreção biliopancreática. Então agora vamos... O nervo vago controla tudo. Está tudo. Desde, falando em termos médicos, dentro da parede intestinal existe o plexo nervoso mioentérico de Auerbach, que é chamado assim, e o de Meissner. Um está na submucosa, que é o que produz todos esses metabólitos e ativa as células para produzir hormônios, e o outro está nas camadas musculares intestinais. A camada... Sim, mais profunda, né? Musculatura lisa. A musculatura lisa para produzir o peristaltismo intestinal, tudo bem? Então, quando falávamos antes sobre a função bradiointestinal, que tem muitas estruturas, começando de cima, muco, microbiota, células entrais, sistema nervoso imunológico, o plexo mioentérico de Auerbach, a camada submucosa, o plexo mioentérico de Meissner, a camada muscular longitudinal e depois a serosa, certo? Que é o que reveste ou dá firmeza a todas as nossas vísceras para que não fiquem soltas por aí, mas sim todas bem agrupadas. Portanto, o nervo vago é quem controla tudo, controla todos os nossos mecanismos digestivos. E por isso, quando há uma hiperexcitação simpática, ficamos ansiosos, nervosos, sobrecarregados de treino, dormindo pouco. Saindo de plantão, tudo te faz mal. Ou seja, tudo te faz mal no nível digestivo, não tem como digerir nada. Ou seja... Você perde a fome. Você sente dor de barriga, vai ao banheiro com qualquer coisinha, né? Quem nunca teve uma diarreia antes de uma prova de medicina interna e residência, ali antes de entrar, quero dizer, ou quem nunca sentiu borboletas no estômago, quando isso acontece. Uma má notícia. Ou crise, o bolo ansioso, a ansiedade que gera. Bem, uma má notícia, meu estômago se contrai, não é? Todos nós já percebemos isso, não é? Todos nós já passamos por essas experiências e o aparelho digestivo é muito sensível, muito volúvel a todos esses efeitos. Também, por exemplo, a nível cardiovascular é a mesma coisa. O nervo vago, quando você começa a ter palpitações. Bem, tudo isso está conectado. Como especialista em sistema digestivo, qual sua opinião sobre jejum intermitente ou períodos de repouso digestivo? Bem, eu acho uma estratégia muito boa, desde que seja orientada por profissionais e feita corretamente. Certo. Quer dizer, eu acho que no mínimo, acho que umas 12 horas, ou seja, jejuns intermitentes, há muito a dizer, né? Existem períodos de jejum e janela de alimentação. Vamos falar sobre o 12-12, né? O 16-8, isso é basicamente um jejum fisiológico, certo? Deveria ser uma estratégia, então um 12-12, deveríamos cumprir isso. E depois, então, tudo do ponto de vista digestivo. E isso está muito bem documentado na bibliografia. Todo o assunto de as dietas que imitam o jejum, mas do meu ponto de vista, controladas em períodos pequenos, de aproximadamente 5 dias, incluído em um programa ou projeto de dieta anti-inflamatória ou de dieta bem orientada em micronutrientes. Completo onde, bom, principalmente em todas as estratégias de anti-envelhecimento, longevidade, ativa certos regeneração celular, apoptose e melhora da microbiota intestinal.
Eu as recomendo com frequência e, bom, nós na consulta temos um programa, o programa Renew, como chamamos, é um programa controlado de 3 semanas, com 1 semana de dieta anti-inflamatória de introdução ao jejum, diminuindo açúcares e carboidratos, tá bom? E certos tipos de nutrientes e depois um período controlado de 5 dias. É como uma dieta que imita o jejum, na qual você ingere cerca de 500 quilocalorias, tudo já medido, pesado, ou seja, super controlado. Para consumir alimentos totalmente naturais, sem aditivos, conservantes ou corantes, simplesmente desidratamos eles para que possam ser e conservar todo esse valor micronutricional e que possam ser facilmente transportados. E depois 1 semana de saída do jejum. Nós recomendamos talvez fazer esse programa a cada 3 ou 6 meses e a verdade é que temos resultados muito bons. Tanto com pacientes com patologia digestiva, como com pacientes com doenças inflamatórias autoimunes e, claro, síndromes metabólicos ou pacientes com problemas metabólicos hipertensos. O que ocorre no intestino durante o jejum? Existem processos de regeneração e autorregulação? A primeira coisa é que há um reequilíbrio da microbiota intestinal, certo? Ou seja, isso diminui certos grupos pró-inflamatórios e, digamos, ativa mecanismos de regeneração celular, melhora a apoptose, a autofagia, nosso epitélio, ou seja, nosso aparelho digestivo. Acontece como com a pele, está constantemente, tem uma renovação celular muito alta. Alta, né? E é muito vascularizado e tem uma alta renovação celular e está constantemente descamando células intestinais. Nesse caso, a gente excreta elas, né? Com as fezes, mas que está constantemente se renovando e se reepitelizando. Com isso, ou seja, melhorar esses mecanismos de autofagia, não? Essa limpeza celular, essas células, as células senescentes. Sim, sim. Que temos em todo o nosso organismo. O aparelho digestivo é um deles, pois aciona mecanismos de regeneração celular. Claro, Tere, porque entendemos muito facilmente que o músculo ela não pode estar sempre ativo, ou mesmo o cérebro não pode estar continuamente trabalhando, né? Mas, no entanto, com o sistema digestivo parece que não damos um descanso para ele, né? Comemos a cada 1h30 enquanto estamos acordados e alguns até durante a noite. Então, sim, no final, como você disse, na vez não se trata de fazer um jejum de 24 horas com frequência, mas sim durante a noite. Deixar parar. Claro. E depois não só a nível do trato digestivo, mas quando você está comendo, você está ativando secreções pancreáticas, está aumentando a produção de insulina, está produzindo picos de insulina. Então, bom, você é uma especialista na área, né? Os efeitos dos picos de insulina e da resistência à insulina. Então, por isso, principalmente em perfis com síndromes metabólicas, pré-diabetes, hipertensão, pré-diabetes, as estratégias. Eu quero chamar esse conceito de programa Renew, porque não quero que seja apenas um programa de restrição calórica. É algo muito mais amplo, que está inserido dentro de uma abordagem de dieta anti-inflamatória. Os grupos de pacientes que já acompanhamos têm uma ideia muito inovadora. Também porque percebem que não é necessário comer tanto para se sentir bem. Claro. Ou seja, quebram um pouco esse conceito de que precisamos estar constantemente comendo. Meu açúcar vai baixar, vou comer. Como apego psicológico, sim. Claro, então eles percebem quando entram, dedicam tempo a si mesmos, procuram um tempo para poder fazer isso, que também não é tão complicado, porque você já tem tudo feito. É mais o choque mental e você percebe que, né, no 3º dia de restrição calórica já tem energia. Você aumenta a secreção dos corpos cetônicos, ativa certos neurotransmissores que também têm um efeito. Pois se sentem fortes, se sentem fortes, leves e mentalmente concentrados. E concentrados. Melhora a cefaleia, as enxaquecas. Então dizem, nossa, isso não é como eu, como tinham me falado. Sim. E eles percebem isso a nível... Claro, rapidamente, sim. Talvez eu não concordo com programas de jejum muito longos. Não. Além disso, também não tem muita evidência para... Ou seja, tem mais riscos do que benefícios. Benefícios comprovados são bem poucos e riscos aí sim existem.
esse programa com essa estratégia, ou seja, o paciente percebe os efeitos, é bem conduzido e depois faz como, ou seja, eu percebi que faz como um reset metabólico. É como se você tivesse o seu metabolismo lento e de repente algo, pum, ativou ele. E muitos pacientes percebem, ou seja, que já entram em não é uma perda de peso, mas sim um desinchaço. Essa dinâmica facilita manter os resultados, tornando menos difícil. Certo, doutora, como podemos saber se a nossa microbiota realmente está saudável? Nossa, que ótima pergunta, né? Então, agora mesmo, com todo esse universo do campo da microbiota, surgiram muitos testes diagnósticos que o paciente entra na internet e procura teste de microbiota. E muitos pacientes vêm até o meu consultório para que eu interprete esses testes para eles. Bom, ou seja, eles às vezes são questionados pela ciência, vamos dizer assim, quanto à sua utilidade. É importante lembrar que nem todos os testes são iguais. Então, os testes podem te dar uma visão da sua microbiota em um momento específico. Sabemos que a microbiota é passageira. Dinâmica, né? E é dinâmica. E os resultados que você tem hoje talvez não sejam os mesmos de amanhã ou de daqui a 3, 6 meses. Mas eu realmente acho que é uma ferramenta, desde que sejam alguns tipos de testes, não concordo com todos. Ferramentas muito interessantes para saber quais são as alterações microbianas que você tem e poder personalizar um plano nutricional ou uma estratégia terapêutica ou personalizar caso haja um problema de saúde. Suplementos, tratamentos ou suplementos alimentares ou medicamentos. Por exemplo, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado é cada vez mais citado e geralmente diagnosticado com teste de hidrogênio expirado usando kit de ar expirado. Como Rover, que se existe o supercrescimento bacteriano do intestino delgado de hidrogênio, o de metano, que é o supercrescimento fúngico do intestino delgado, o fúngico, então os testes de hidrogênio expirado acabam sendo insuficientes, porque você até detecta que há um aumento de hidrogênio ou metano, mas não estou te dizendo quais grupos microbianos estão alterados. Então, esse tipo de teste amplia essa informação e te dá ferramentas para personalizar a alimentação. Se eu sei que tenho uma alteração da microbiota mucoprotetora e tenho uma diminuição de Akkermansia ou Faecalibacterium praunici, então eu sei que preciso montar uma estratégia nutricional e pontualmente com suplementos alimentares, vamos chamar assim, ou com produtos ou com medicamentos para reforçar essa função intestinal. Certo. Ou seja, você, claro. Para nós, profissionais que não somos especializados exatamente em microbiota, é difícil personalizar as orientações de estilo de vida quando vemos esse tipo de teste. Talvez vocês possam ser mais precisos, certo? A doutora Lapuerta, que também atua com microbiota, esteve aqui há muito tempo. Talvez vocês possam dizer, vamos ser mais precisos. Você precisa fortalecer a barreira lactobacillus ou outra função, certo? Isso é possível. Sim, absolutamente. Isso é uma área de especialização da medicina, como tantas outras existem. Eu talvez não me atreva a se enfrentar um hipogonadismo ou um adenoma hipofisário. Para isso, temos endocrinologistas maravilhosos que fazem isso de forma fenomenal. Na minha clínica, 2 endocrinologistas pediátricos e 1 de adultos atendem esse perfil de pacientes. Toda a questão da microbiota, eu mesma gerencio, sou eu quem faz isso, mas sou eu quem faz, ou seja, eu mesma. Preciso explicar bem, pois muitos pacientes trazem exames de microbiota de 1 ou 2 anos atrás que não servem para mim. Isso é como um exame de sangue, que naquele momento você tinha aquilo, mas agora pode ser que tenha outra coisa. Hoje há muitos testes no mercado, mas nem todos são iguais. Então, sim, por exemplo, os testes que têm mais evidência científica e que são usados em estudos de pesquisa nas universidades. Nos artigos científicos são os testes de sequenciamento genômico, onde você faz sequenciamento de nova geração e metagenômica. Esses são realmente os testes nos quais você pode ter alguma informação ou validade real, porque existem muitos testes que talvez sejam mais econômicos ou que são feitos por reação em cadeia da polimerase ou com outros tipos de determinações que não são tão confiáveis. Então é preciso saber qual teste você está fazendo, com qual laboratório você está trabalhando. Eles existem na indústria, ou seja, é possível comprar esses testes?
Bom, vamos lá. Eu tenho esses testes na clínica e com quem eu trabalho é com um laboratório onde há biólogos moleculares e geneticistas. Certo? Quer dizer, por quê? Porque eu sei que estão fazendo exames de microbiota em mim que são confiáveis. Eles fazem vários testes taxonômicos de metagenômica que... Mas, como eu sempre digo para os pacientes, o teste é importante e você precisa saber onde fazer e que seja confiável. O principal é a interpretação. Claro. Ou seja, onde você for com prova, não entendo quem diz, quero fazer um teste de microbiota. Mas por quê? Para quê? Qual o seu problema? Quem vai interpretar para você? Ou seja, o valor do teste está na interpretação feita por um profissional estudado no assunto. O que me preocupa, como disse, é o dinamismo. Ou seja, a microbiota muda, dependendo se você treinou, se dormiu mais ou menos, se está mais ou menos estressado, da sua dieta. Evidentemente, são tantas coisas tão dinâmicas que eu não sei até que ponto uma foto específica te dá uma informação precisa. Bem, é como um exame de sangue. Quando você vai fazer um exame, muitas vezes você faz simplesmente por prevenção. Quero saber como estou. Então, é a mesma coisa. Normalmente, o que costuma acontecer é que quem recorre a esse tipo de exame são pacientes que têm algum sintoma digestivo ou estão com dor ou intolerância. Paciente que recusa certos alimentos, acha que tudo faz mal e até sente o intestino arder ao beber água. Ou seja, são pacientes que você pensa, o que está acontecendo? Por que essa hipersensibilidade visceral tão intensa? Nesse paciente que você já fez um exame endoscópico, ou seja, não há patologia endoscópica significativa visível. Então você entende que há uma inflamação intestinal de baixo grau, que existe uma alteração da função de barreira intestinal e você quer montar uma estratégia para reforçar essa função de barreira intestinal. Então, quer fazer isso? Não com uma dieta padrão, que todas nós sabemos o que é, ou mais ou menos não, que é comer bem, mas você quer associar esses resultados. Então, eu preciso aumentar tal tipo de polifenóis, então eu preciso aumentar esses ácidos graxos, esses ômegas. Preciso fortalecer a barreira intestinal, pois há grupos pró-inflamatórios, então devo usar produtos anti-inflamatórios. Então, e depois na hora de usar prebióticos e probióticos, porque as pessoas tomam probióticos como se não houvesse amanhã. Quer dizer, vão até a farmácia e tomam essas cepas, ou seja, é preciso saber cada cepa que você está tomando, qual é a indicação dela para a saúde e se para o seu problema específico, essa é a cepa adequada. Porque tomam probióticos sem critério algum. Claro, claro. Sim, sim, sim. Isso ajuda a personalizar as intervenções nutricionais e a estratégia de tratamento e de suplementos. E alguns você vê que têm desbiose e que talvez tenham grupos patogênicos ou algo assim. Então você faz um ciclo com rifaximina, neomicina. E aí já melhoram, né? Normalmente, sim, normalmente. O paciente disciplinado, que responde bem, também precisa entender que isso não é assim. Você não vem um dia na consulta, faz um tratamento e vai embora assim. Ou seja, leva um processo, né? Um tempo. E às vezes também usamos, por exemplo, quando os pacientes são muito resistentes, muitos neuromoduladores, por causa desse eixo intestino-cérebro. Amitriptilina, sertralina em baixa dose. Ah, não sabia. Também servem para melhorar. Com certeza. Isso consta em todas as diretrizes das sociedades científicas. E nós usamos esses medicamentos, mas em doses bem baixas, para melhorar, diminuir essa hipersensibilidade visceral. Então, o que acontece é que às vezes eu me deparo com um perfil de paciente muito resistente. Não, eu não quero tomar. Eu acho que ou a amitriptilina e a sertralina estão associadas ao campo da psiquiatria, como se esses remédios fossem apenas para pessoas consideradas loucas. Não tenho problema, nem estou estressada. Digo que não. Sei que você não está estressada. Mas existe uma hipersensibilidade visceral pelo nervo vago ou pelo eixo intestino-cérebro e esses medicamentos não usamos doses psiquiátricas, apenas doses bem baixas. Elas vão te ajudar? Estudos indicam que 70 a 80% dos pacientes com neuromoduladores e transtornos funcionais digestivos apresentam melhora. E Pilar, antes você dizia que se dedica fundamentalmente à endoscopia no setor público, que faz muita endoscopia e vê pacientes que apresentam sintomatologia. Alguns deles podem ser diagnosticados pelos achados
endoscópicos, doença inflamatória intestinal, porque cumprem todos os critérios e tudo mais, mas há outros que estão ali em um limbo em que macroscopicamente não se vêem alterações, não se vêem as alterações que aparecem na doença de Crohn, por exemplo, ou na colite ulcerativa. Ao fazer a biópsia, vocês já identificam algumas alterações? Ou seja, o que é que vocês veem nessas biópsias? Então, olha, o que nós vemos, como você bem disse, é um intestino saudável, visível endoscopicamente, sem sinais de atividade inflamatória. Às vezes surgem pequenas aftas ou lesões inflamatórias inespecíficas que não indicam necessariamente doença. E quando as biópsias mostram principalmente aumento dos linfócitos intraepiteliais daquela função barreira intestinal que comentamos, que temos as células e logo abaixo esses guardiões do castelo, que é o nosso sistema imunológico, né? Então você vê que temos um aumento de células imunológicas acima da média, acima do que seria esperado em uma amostra de biópsia normal. Então, isso está te dizendo que há algo, existe uma circunstância que está causando uma inflamação intestinal, vamos dizer, de baixo grau, que está ativando o seu sistema imunológico. Isso vai ativar anticorpos, isso vai fazer com que sua parede, sua função intestinal fique mais enfraquecida. E são pacientes que ficam ali como em um limbo de tratamento, porque não tem indicação para ciclos de tratamentos médicos intensivos, como damos na doença de Crohn ou na colite, com corticoides ou com fármacos imunomoduladores ou biológicos. Qual mensagem a maioria dos gastroenterologistas costuma passar quando nos encontramos nesse limbo? Porque eu sempre ouço, viva normalmente e coma o que quiser, mas não é bem assim. Isso depende do tempo que você quer dedicar ao paciente e do quanto deseja explicar. Ou no ambiente em que você convive, como você pode desenvolver ou promover seus hábitos saudáveis. Então, infelizmente, como você bem sabe, né, na medicina pública, talvez você não tenha ferramentas ou estratégias para fazer um plano nutricional ali e simplesmente não tem. E acho que acabamos transmitindo a mensagem de forma errada, porque muitas vezes nos hospitais públicos é assim que estamos focados. Você tem doença, você tem doença, você tem doença. Sim, mas até já me deparei com situações em que mesmo quando há doença, por exemplo, um Crohn, não, isso não tem nada a ver com nutrição, você pode comer o que quiser. Isso não está certo. Claro, mas dá para ver, né? Eu vi. Bom, então, talvez haja desconhecimento sobre o campo da nutrição nesse perfil de paciente, de médico talvez não tenha uma unidade. Não há um nutricionista para quem você possa encaminhar o paciente dentro do hospital para que faça um aconselhamento nutricional adequado. Como sempre falo, no hospital não há nutricionista, pois infelizmente o sistema público não oferece. Você tem que explicar isso ao paciente e se ele não puder, ou seja, nós nos hospitais não podemos atender todas as demandas de saúde, mas o paciente pode buscar ajuda onde... Muitos profissionais. Que há muitos profissionais trabalhando no setor público, no privado ou onde considerem que possam ajudar vocês. E objetivamente, obviamente isso é ótimo, não sei. A alimentação, as doenças digestivas, a nutrição e o aparelho digestivo vivem como irmãos siameses. Então, você não pode tratar nenhuma doença do aparelho digestivo se não incluir mudanças no estilo de vida e mudanças nutricionais associadas. É que você não vai tratar bem a doença e isso o paciente precisa saber e o médico também precisa saber disso. Claro, isso me deixa um pouco irritado, porque principalmente quando tenho até algum amigo ou colega com doença de Crohn, sabe? O meu gastroenterologista disse que posso comer o que quiser, pois está controlado. Então, bom, por sorte estamos indo devagar. Eu acho que essa mensagem vai mudando e eu acredito que hoje em dia, bom, acho que quase todos os médicos estão muito envolvidos nesse assunto. Atualmente, coordeno esta área de nutrição da Fundação e Sociedade Espanhola de Aparelho Digestivo. E um pouco vai ser profissionalizar ou personalizar ou todas as orientações alimentares e nutricionais para as diferentes doenças do aparelho digestivo. Maravilhoso. Serão recursos disponíveis para pacientes e profissionais utilizarem na consulta. Sim, vai ajudar muito, com certeza, sim. Vamos ver se eu consigo fazer isso. É isso, Pilar. Se quiser, podemos encerrar. Vamos passar uma mensagem sua para o público, a que você quiser, a mensagem mais útil que você quiser. Como você já sabe, as pessoas de vários lugares do mundo vão nos assistir. Sim,
aproveite. Bom, então eu quero o quê? Ou seja, colocar o foco na saúde intestinal como o centro da saúde global. Que se você cuida do seu intestino e do seu sistema digestivo, você está cuidando da sua saúde cardiovascular, metabólica, neurológica, em todos os níveis. Que confiem nos profissionais, que busquem informações verdadeiras e que sigam todas as estratégias de prevenção. Em relação ao câncer digestivo, felizmente cada vez há mais. E bom, que cuidem da microbiota intestinal. Totalmente. E que o estilo de vida é fundamental. Acho que você deu as dicas hoje. Acho que quem quer ouvir e quem quer entender tem todas as dicas importantes para cuidar do seu sistema digestivo e, consequentemente, da sua saúde. Agradecemos ao Melhor que Ontem por vir a Málaga gravar e passar um tempo conosco. Muito obrigada, foi um prazer. Ótimo. Esperamos te ver em breve. Bom, então será um prazer. É isso aí, pessoal, mais um episódio de Melhor que Ontem. Espero que tenham aprendido bastante e levado orientações práticas para melhorar a saúde. Abraço, até o próximo episódio. Seguimos empoderando